Imagine o oceano não como um vasto espelho azul sob o sol, mas como um véu que esconde o que nunca deveria ser visto. Lá embaixo, na região abissal marcada como 59A, algo desafia as luzes de nossos submarinos, ecoando em frequências que nossos instrumentos mal registram. É um lugar onde a água se torna mais densa que o ar, e o silêncio engole até os sussurros do vento na superfície. Comece devagar, como se você mesmo estivesse afundando. A superfície é um mundo familiar, agitado por ondas que dançam ao ritmo das marés. O sol penetra ali, pintando faixas douradas na água, onde peixes prateados saltam como flechas vivas. É bonito, quase acolhedor. Barcos de pescadores cortam a linha do horizonte, suas sombras alongadas como dedos curiosos tocando o desconhecido. Mas observe por mais tempo, e algo muda. A luz começa a fraquejar, não de repente, mas como um suspiro gradual. As ondas se acalmam à medida que descemos, e o azul claro dá lugar a um tom mais profundo, um verde esmeralda que absorve o brilho do dia. Mais abaixo, na zona mesopelágica, a luz é apenas uma memória distante. Aqui, o sol é um fantasma, filtrado através de camadas infinitas de água que pesam como montanhas invisíveis. A pressão aumenta, esmagando o ar em seus pulmões imaginários, tornando cada respiração uma luta silenciosa. O oceano não é mais um playground. Ele é uma força antiga, indiferente. Criaturas surgem nas sombras, lulas com olhos do tamanho de pratos, brilhando com bioluminescência fraca, como lanternas perdidas em uma neblina eterna. Elas flutuam, não nadam, seus tentáculos se estendendo como veias pulsantes em um corpo colossal. É fascinante essa dança de luzes no escuro, mas há uma ameaça sutil. Aqueles olhos, tão grandes, parecem fixos em algo além do visível, como se vigiassem portas que não devíamos abrir. Desça ainda mais. A transição para a zona batipelágica é um mergulho no vazio. A luz some por completo, deixando apenas o negro absoluto, um breu que engole até as estrelas mais distantes. O silêncio é opressivo agora, não o tipo que permite pensamentos, mas o que os sufoca. Sem o rumor das ondas, sem o canto das gaivotas, apenas o zumbido baixo de correntes profundas, como o pulsar de um coração enterrado. A pressão aqui é impiedosa, capaz de dobrar o aço como papel, esmagando conchas e ossos com igual desdém. O oceano revela sua verdadeira face, hostil, indiferente, um labirinto de abismos onde a vida se adapta ou perece. Nessa profundidade, a beleza se entrelaça com o perigo de forma inseparável. Pense em um peixe abissal, com mandíbulas que se abrem como armadilhas de ferro, dentes afiados brilhando em um clarão bioluminescente. Ele nada devagar, uma sombra entre sombras, atraída por presas que nem vê, guiada apenas por vibrações na água escura. É uma maravilha da evolução. Essa capacidade de sobreviver onde nada mais ousaria. Mas olhe mais de perto e o encanto se dissolve. Aquelas mandíbulas não caçam por fome mera, elas devoram tudo, deixando rastros de escombros que afundam como confetes de morte. O oceano é um jardim de delícias mortais, onde cada brilho esconde uma emboscada, e o silêncio é interrompido apenas pelo estalo distante de algo se partindo. Agora, sinta a presença humana, frágil como uma folha ao vento. Nossos submarinos descem nessas águas, máquinas de metal e vidro projetadas para roubar segredos. Seus faróis cortam a escuridão como lâminas hesitantes, revelando formações rochosas que se erguem como catedrais submersas, cobertas de corais negros e espinhos venenosos. Os exploradores, isolados em suas cabines pressurizadas, observam telas que piscam com dados incompreensíveis. Ruídos estranhos ecoam pelos alto-falantes. Cliques irregulares, como unhas arranhando o casco. São ecos de sonar. Ou algo mais.
Desaparecimentos acontecem aqui, não anunciados com fanfarra, mas com um silêncio repentino, um sinal perdido, uma transmissão cortada, e o vazio responde. Nós enviamos sondas, luzes artificiais, mas o oceano as engole, devolvendo apenas fragmentos enferrujados anos depois. Na região 59A, esse mistério ganha contornos mais sombrios. Relatos sussurrados entre mergulhadores falam de anomalias, formas que se movem contra as correntes, silhuetas que não correspondem a nenhuma criatura conhecida. Não é um monstro de lendas antigas, com presas e rugidos, é algo mais sutil, uma presença que observa de longe, talvez testando os limites de nossa intrusão. Os instrumentos captam variações na temperatura, quedas abruptas que desafiam as leis da física conhecida. É como se o oceano respirasse, expandindo e contraindo em ritmos que não mapeamos. Uma sonda desaparece ali, sua última transmissão, um chiado distorcido, como um sussurro abafado pedindo para não ser perturbado. Desça um pouco mais e a tensão se acumula. O abismo não é apenas profundo, ele é vivo, de uma forma que escapa à compreensão. Rochas se movem imperceptivelmente ou é ilusão da escuridão? Sombras dançam nos faróis, alongando-se como dedos que tocam a borda do visível. O oceano guarda esses segredos há milênios, antes de nossas tecnologias ousarem desafiá-lo. E agora, na quietude da batipelágica, algo desperta. Não com fúria, mas com uma paciência eterna, esperando que nos aproximemos demais. A pressão pesa nos ombros, o silêncio envolve como um manto. O que quer que espreite na região 59A não é nosso para reivindicar. Ainda não. A escuridão da batipelágica se fecha como uma cortina de veludo negro, sufocando qualquer resquício de esperança luminosa. Aqui, na região 59A, o mergulho se torna uma rendição lenta, um deslize inexorável para o coração do abismo. Imagine o casco de um submarino rangendo sob a pressão colossal, como ossos se partindo em um sonho ruim. Cada metro descendido é uma vitória frágil, conquistada por motores que gemem em protesto, enquanto a água ao redor se adensa, virando uma massa opressiva que empurra de todos os lados. Não há mais azul ou verde, só o vazio, um breu que devora a alma. Sinta o silêncio se aprofundar. Ele não é mero ausência de som. É uma presença tangível, um peso que esmaga os pensamentos, deixando apenas o eco distante de um pulsar ritmado, como veias subterrâneas bombeando segredos ancestrais. As correntes frias roçam a superfície do veículo, invisíveis mas insistentes, guiando ou arrastando para o desconhecido. E então surge o primeiro sussurro de algo errado. Um clique baixo, irregular, como gotas de água caindo em uma caverna infinita. Vem de todos os lados, ou de lugar nenhum. Os instrumentos humanos, esses frágeis olhos de metal e circuitos, captam flutuações, variações na salinidade que desafiam as correntes conhecidas, bolsões de água mais quente em meio ao gelo eterno, como se o oceano exalasse um fôlego proibido. Mais abaixo, a zona abissal propriamente dita se revela em camadas de mistério. O fundo não é plano, é um labirinto de vales e montanhas submersas, picos que se erguem como sentinelas petrificadas, cobertos de sedimentos acumulados por eras. Corais se contorcem em formas retorcidas, não vibrantes como nas águas rasas, mas pálidos e nodosos como raízes de árvores mortas estendendo-se para o nada. A beleza aqui é sutil, quase cruel. Um brilho fraco de fungos bioluminescentes traçando veias em rochas vulcânicas, iluminando brevemente um cardume de criaturas translúcidas que flutuam como fantasmas. Elas não nadam com propósito, derivam, presas em uma dança lenta e hipnótica, suas formas gelatinosas pulsando com luzes internas que piscam como sinais codificados. Fascinante, hipnotizante. Mas observe o contraste. Por trás dessa luminescência, a escuridão espreita pronta para engolir o que brilha demais.
A ameaça se insinua devagar, como uma sombra alongando-se ao entardecer. Pense em um predador abissal, não o tipo feroz com escamas reluzentes, mas algo mais primordial, uma silhueta alongada que se funde ao breu. Seus movimentos são preguiçosos, calculados, guiados por sentidos que transcendem a visão. Ele não ataca com fúria, espera paciente, sentindo as vibrações de intrusos mecânicos que zumbem como insetos irritantes. Nossos submarinos, com seus faróis potentes varrendo o vazio, captam vislumbres. Uma forma que se curva contra a corrente, desobedecendo às leis do fluxo natural. É uma anomalia, uma distorção na água que faz os sensores tremerem. Temperaturas caem abruptamente, depois sobem, criando bolsões de turbulência que balançam o veículo como uma folha em uma tempestade invisível. O que causa isso? Uma erupção termal esquecida? Ou algo vivo, respirando através das fendas do abismo? A presença humana nesse reino é um sussurro audacioso em uma sinfonia de silêncio. Exploradores em cabines apertadas, envoltos em trajes pressurizados, fixam os olhos em monitores que piscam com dados fragmentados. Seus corações batem mais rápido, ecoando nos auscultadores, enquanto ruídos estranhos invadem os sistemas. Um arranhar ritmado contra o casco, como unhas testando a resistência do metal. São ecos de biologia profunda ou algo deliberado? Sondas autônomas são lançadas, pequenas esferas de titânio equipadas com câmeras que transmitem imagens granuladas de um mundo alienígena. Elas descem, cortando a água densa até que o sinal enfraquece. Um último quadro, uma forma indefinida, não animal nem mineral, se movendo na periferia da lente. Depois, nada. O vazio responde com estática, um chiado que parece rir da ousadia humana. Desaparecimentos se multiplicam na região 59A, não com explosões dramáticas, mas com ausências quietas, como se o oceano simplesmente apagasse as luzes. E o mistério se aprofunda, tecendo dúvida em cada sombra. Imagine uma fenda na crosta abissal, uma cicatriz escura que se abre como uma boca faminta. Dela emanam vapores quentes, bolhas que sobem preguiçosas, carregando minerais que tingem a água de um opaco leitoso. Ao redor dessa fenda, a vida pulula de forma inesperada. Vermes tubulares se estendem como tentáculos cianos, filtrando nutrientes de águas tóxicas, suas formas pálidas brilhando fracamente contra o breu. É um oásis no inferno, um contraste vivo entre criação e destruição. Mas aproxime-se e o encanto fraqueja. As bolhas não são aleatórias, elas formam padrões, pulsos que ecoam em frequências baixas, como um código subaquático transmitindo alertas. Algo observa dali dos confins da fenda uma presença que não se revela por completo. Silhuetas se movem nas bordas, alongando-se e retraindo, testando os limites do visível. Não é hostil, ainda não. É curiosa, paciente, como um guardião avaliando o valor de um visitante indesejado. A tensão cresce com a descida, o ar dentro do submarino ficando mais pesado, impregnado de umidade e dúvida. Os exploradores sentem isso na pele, um formigamento, como se olhos invisíveis os medissem. Os instrumentos registram anomalias persistentes, campos magnéticos que flutuam erraticamente, como se o próprio oceano se contorcesse em resposta à intrusão. Uma transmissão recente, captada por uma sonda perdida, ecoou um som único, um gemido baixo, reverberante, que viajou quilômetros através da água densa. Não era o canto de uma baleia, nem o rugido de uma falha geológica. Era algo outro, um chamado primordial, que fez os técnicos na superfície pausarem, o suor perlando suas testas sob as luzes frias de controle. Na quietude da região 59A, o abismo não dorme, ele vigia. Cada camada revelada esconde 10 mais profundas, e o que se move nas sombras não perdoa erros. A pressão esmaga não só o metal, mas a certeza humana.
deixando apenas o eco de uma verdade incômoda. Estamos sendo tolerados por enquanto. Desça mais, e o véu pode se rasgar. A fenda na crosta da região 59A se abre como uma ferida antiga, devorando a luz dos faróis com uma fome insaciável. Desça agora para seus confins, onde o submarino treme como uma folha em um vendaval submerso, e o rangido do metal se mistura ao pulsar distante das correntes. A água aqui é mais que densa. Ela é viva, uma entidade que se fecha ao redor do intruso, sussurrando promessas de esmagamento. Cada metro ganho é uma barganha com o abismo, um equilíbrio precário entre curiosidade e aniquilação. O breu não é uniforme. Ele pulsa em tons de negro que se movem, como se o vazio respirasse, inspirando fragmentos de escuridão de camadas ainda mais profundas. Sinta a transição para o núcleo dessa anomalia. As paredes da fenda se estreitam, rochas vulcânicas se erguendo como dentes irregulares em uma mandíbula colossal, cobertas de uma crosta de sedimentos que se desfazem ao toque das propulsores. Bolhas quentes escapam das profundezas, subindo em fileiras lentas, carregando um calor que desafia o frio eterno ao redor. Elas formam véus leitosos na água, distorcendo a visão como névoa em um espelho quebrado. No interior desse vapor, a vida se revela em formas que desafiam o imaginável. Criaturas tubulares se estendem das fendas, seus corpos pálidos se contorcendo como raízes, buscando luz inexistente. Elas filtram o veneno das águas termais, pulsando com uma vitalidade frágil, iluminadas por pontos de bioluminescência que piscam como estrelas caídas em um poço sem fundo. É um espetáculo de resistência, essa teia de existência no limiar da morte, onde o calor nutre o que o frio mataria. Mas o encanto é efêmero, uma isca no jardim do abismo. Atrás das luzes suaves, a ameaça se enrosca como uma sombra viva. Imagine uma forma se desprendendo das paredes, não um peixe ou uma lula, mas algo alongado, fluido, que se funde à rocha como se fosse parte dela. Seus contornos tremulam nos sensores, desobedecendo às correntes que deviam guiá-lo para cima. Ele não ataca, observa pairando na periferia do feixe de luz, seus movimentos ecoando em vibrações que fazem os instrumentos zumbirem em confusão. Temperaturas oscilam sem motivo, um jorro de calor que queima os termômetros, seguido de um frio que congela os circuitos. É como se o oceano testasse, cutucando os limites do visitante com dedos invisíveis, medindo a fragilidade do metal e da carne dentro dele. A presença humana irrompe nesse cenário como uma faísca em pólvora úmida. Dentro da cabine pressurizada, o explorador se curva sobre os controles, o suor traçando linhas em sua testa, apesar do ar gelado recirculado. Seus olhos, vermelhos de horas ininterruptas, fixam-se em telas que piscam com ecos distorcidos, linhas de sonar que se curvam em padrões impossíveis, como se algo respondesse ao chamado das máquinas. O ruído invade os fones, um arranhar baixo, persistente, que parece vir de baixo, de dentro da fenda. Não é o eco de uma rocha se soltando, é deliberado, um teste de paciência contra a ousadia. Sondas menores são enviadas à frente, esferas reluzentes que descem como oferendas, suas câmeras capturando vislumbres de um mundo que não pertence a nós. Uma delas paira sobre um aglomerado de vermes, registrando o pulsar ritmado de suas extensões, até que a imagem treme. Uma silhueta passa, rápida como um pensamento sombrio, e o sinal se fragmenta em estática. O vazio engole o que resta, deixando apenas o eco de uma transmissão perdida, um sussurro que ecoa nos alto-falantes como um aviso não dito. Desça mais, e o mistério se entrelaça com o tecido do abismo. A fenda se bifurca agora, ramificando em túneis que se perdem na crosta.
cada um exalando um hálito diferente. Um com enxofre acre que corrói os filtros, outro com um silêncio que absorve até o zumbido dos motores. Nas paredes, marcas antigas surgem sob os faróis. Sulcos profundos, como garras arranhando pedra milenar, não causados por correntes ou terremotos. Elas formam padrões, repetições que os computadores lutam para decifrar, como se o oceano tivesse sido esculpido por mãos esquecidas. A beleza persiste em contrastes cruéis. Um brilho fraco de cristais minerais incrustados nas rochas, refletindo a luz artificial em prismas que dançam como memórias de um céu distante. Ao lado, o perigo se agiganta. Bolsões de gás metano que se acumulam, prontos para explodir em bolhas silenciosas, ou fendas secundárias que sugam a água em vórtices que poderiam arrastar um submarino para o esquecimento. A anomalia central ganha forma na sugestão, não na revelação. Pense em pulsos de energia que os sensores captam, ondas de baixa frequência que viajam pela água como um coração batendo em segredo. Elas não vêm de fontes conhecidas. Emanam da profundidade da fenda, respondendo aos sons dos propulsores humanos com um eco atrasado, como se algo aprendesse, adaptasse. Uma sonda perdida retorna fragmentos anos depois, flutuando à superfície como um aviso. Pedaços de titânio torcido, com marcas que não são de pressão, mas de algo que apertou, examinou, descartou. Os exploradores sentem isso na medula. Um formigamento na nuca, como se o abismo os medisse de volta, pesando sua curiosidade contra o preço de invadi-la. Ruídos se intensificam, cliques que se aceleram, gemidos que reverberam pelas paredes da fenda, criando uma sinfonia de dúvida que sufoca o ar dentro da cabine. Na quietude opressiva da região 59A, o véu se adelgaça, mas não rasga. Cada descida revela camadas de segredo, onde a vida e a morte dançam em um equilíbrio precário, e a presença invisível espera, paciente como o tempo geológico. Nós enviamos mais máquinas, mais luzes, mas o abismo as devora, devolvendo apenas ecos de nossa própria insignificância. Algo se move ali, nas entranhas da fenda, não como predador, mas como guardião de verdades enterradas. Desça além, e o silêncio pode quebrar em um sussurro que ninguém sobreviverá para contar. As paredes da fenda, na região 59A, se fecham como asas de uma ave predadora, envolvendo o submarino em um abraço que promete esmagar. Desça agora para o limiar do radar, onde a pressão não esmaga apenas o metal, mas o próprio conceito de resistência. O veículo desce devagar, propulsores exalando um zumbido fraco que ecoa nas rochas como um sussurro indesejado. A água se torna um manto sufocante, mais pesado que chumbo derretido, forçando cada junta a ranger em protesto silencioso. O breu aqui não é estático. Ele ondula, como se respirasse em ritmos lentos e profundos, inspirando fragmentos de escuridão de abismos ainda mais remotos. Sinta o silêncio evoluir para algo palpável, uma presença que se infiltra nos ossos. Não há mais o pulsar distante das correntes. Só o vazio absoluto, interrompido por estalos ocasionais, como raízes se partindo na terra seca. Os faróis do submarino cortam o negrume em fatias finas, revelando camadas de sedimento que se erguem como dunas congeladas no tempo, acumuladas por milênios de restos afundados. Entre elas, a vida persiste em formas que desafiam a lógica. Criaturas achatadas, quase bidimensionais, coladas às rochas como sombras vivas, suas bocas se abrindo em ventosas que sugam nutrientes de uma água estéril. Elas brilham fracamente, pontos de luz interna piscando em padrões irregulares, como lanternas acesas em uma cripta esquecida. É uma beleza austera, essa teia de sobrevivência no inferno, onde o calor das fendas termais nutre o que o frio eterno congelaria.
mas o contraste se agudiza, transformando o fascínio em pavor sutil. Atrás desse brilho tênue, a ameaça se materializa em sugestões. Imagine uma forma se descolando do sedimento, não uma silhueta nítida, mas um borrão que distorce a água ao redor, como calor subindo de uma chama invisível. Ela não nada, flutua contra a gravidade das correntes, seus contornos tremendo nos sensores como um sonho mal resolvido. Os instrumentos registram anomalias crescentes, flutuações na densidade que criam bolsões de turbulência, balançando o submarino como um berço em uma tempestade noturna. Temperaturas sobem de repente, jorros de água escaldante que vaporizam contra o casco frio, seguidos de quedas que congelam os vidros em teias de gelo. É como se o abismo reagisse, cutucando o intruso com dedos quentes e frios, testando os limites antes de apertar. A presença humana, nesse vórtice de dúvida, se reduz a um fio tênue de determinação. Dentro da cabine, o explorador ajusta os controles com mãos trêmulas. O ar recirculado carregado de umidade que gruda na pele como suor de medo. Seus olhos, injetados de fadiga, varrem as telas onde linhas de sonar dançam em arcos impossíveis, ecoando respostas que não foram enviadas. O ruído penetra os alto-falantes agora, um arranhar ritmado, como garras traçando mapas na rocha, vindo de múltiplas direções. Não é aleatório. Segue o padrão dos propulsores, como se algo aprendesse o ritmo da máquina e o imitasse em zombaria. Sondas são liberadas mais uma vez, pequenas sentinelas de metal equipadas com microfones, que captam sussurros subaquáticos, pulsos baixos, quase inaudíveis, que viajam pela fenda como um código ancestral. Uma delas desce para o coração da bifurcação, transmitindo imagens granuladas de túneis que se entrelaçam como veias em um corpo colossal. A câmera foca em uma parede incrustada de cristais luminescentes, prismas que refratam a luz em arco-íris fantasmagóricos, iluminando um aglomerado de formas gelatinosas que se contraem em uníssono. Belo, hipnótico, até que a imagem treme violentamente. Uma sombra passa, alongada e fluida, engolindo o feixe de luz. O sinal se dissolve em chiado, um lamento eletrônico que ecoa na cabine como um adeus cortado. O mistério se aprofunda na fenda, tecendo uma rede de incertezas que sufoca a razão. Pense em marcas nas paredes, sulcos profundos que se repetem em espirais. Não erosão natural, mas traços deliberados, como se algo tivesse arranhado alertas em uma língua de pedra. Elas brilham sob os faróis, revelando veias de minerais que pulsam com um calor interno, contrastando com o frio que morde os cabos externos. A beleza reside nessa dualidade. O brilho dos cristais como joias enterradas, ao lado de fendas que exalam gases corrosivos, bolhas que sobem e estouram em silêncio, liberando venenos que tingem a água de um verde opaco. Mas a ameaça domina, insinuando-se em vibrações que fazem o submarino vibrar. Pulsos de energia surgem do nada, ondas que viajam pela água densa, respondendo aos ecos do sonar com um atraso calculado, como se o abismo conversasse em segredo. Uma transmissão captada recentemente, de uma sonda resgatada por milagre, continha um som único. Um ronco grave, reverberante, que se espalhou pela fenda como o eco de um trovão submerso. Não era geológico nem biológico conhecido. Era outro, um chamado que fez os operadores na superfície congelarem, o ar pesado com a certeza de que algo ouvia de volta. Desça além da bifurcação e a tensão se condensa como névoa. O túnel se estreita, forçando o submarino a manobrar com precisão cirúrgica, enquanto as paredes roçam o casco em beijos frios. Aqui, o silêncio é quebrado por cliques acelerados, uma sinfonia irregular que parece vir de dentro das rochas, como corações batendo em sincronia oculta.
Os exploradores sentem o peso na alma, um formigamento que sobe pela espinha, como se olhos múltiplos os avaliassem das sombras. Anomalias se multiplicam, campos magnéticos que giram erraticamente, desviando os instrumentos como bússolas enlouquecidas. Uma forma se move na periferia agora, não fugidia, mas persistente, pairando como um véu que se fecha devagar. Não ataca, observa, aprende. O oceano nessa região 59A não é passivo. Ele responde à intrusão com uma paciência que aterroriza, guardando segredos que se agitam nas entranhas da fenda. A descida continua, cada camada revelando o véu mais fino, mas o abismo não cede. Nós persistimos com nossas máquinas frágeis, roubando vislumbres de um reino que nos tolera por pouco. Algo se agita ali, nas profundezas da fenda, não como fera, mas como sentinela de mistérios que o tempo enterrou. Mais abaixo, e o equilíbrio pode pender, transformando curiosidade em arrependimento eterno. O túnel na região 59A se contrai como veias em um corpo adormecido, forçando o submarino a rastejar para frente em um sussurro de propulsores exaustos. Desça agora para o âmago dessa cicatriz abissal, onde a pressão não esmaga apenas o aço, mas o eco de qualquer esperança de retorno. O breu se adensa em camadas palpáveis, um manto que se enrola ao redor do veículo, como dedos frios testando a casca. Cada centímetro ganho ressoa com um gemido baixo do metal, um lamento que se perde no vazio, enquanto a água se infiltra em minúsculas rachaduras, um lembrete sutil de que nada resiste para sempre. Sinta o silêncio se transformar em algo voraz, uma fome que devora os ruídos residuais, até restar apenas o pulsar interno do coração humano, acelerado e solitário. Os faróis perfuram o negrume em veios estreitos, iluminando paredes que se curvam em arcos impossíveis, rochas vulcânicas incrustadas de cristais que captam a luz e a devolvem em fragmentos iridescentes, como estrelas presas em uma prisão de pedra. Entre esses prismas, a vida teima em existir. Formas alongadas se estendem das fendas, não como plantas, mas como extensões vivas, translúcidas e pulsantes, filtrando partículas de um caldo tóxico que nutre sua existência frágil. Elas brilham em tons suaves de azul e verde, uma tapeçaria luminosa tecida no escuro, onde o calor das termais abaixo aquece o que o frio acima congelaria. É uma visão de delicadeza improvável. Essa rede de brilhos dançando em harmonia lenta, como um sonho tecendo memórias de mundos superficiais. Mas o encanto se dissolve em sombras que se alongam devagar, revelando o preço dessa ilusão. Atrás dos cristais reluzentes, a ameaça emerge não em formas brutais, mas em distorções sutis da água, ondulações que desafiam o fluxo natural das correntes. Imagine uma silhueta se materializando na borda do feixe de luz, não sólida, mas fluida, como fumaça se contorcendo em um vento invisível. Ela não avança, paira, seus contornos tremendo nos monitores como um reflexo quebrado, ecoando vibrações que fazem os sensores zumbirem em desordem. Temperaturas flutuam erraticamente agora, um surto de calor que embaça os vidros, seguido de um frio que racha os cabos externos em teias finas. É como se o abismo acordasse, cutucando o intruso com respirações quentes e gélidas, medindo a resistência antes de envolver por completo. A presença humana, nesse labirinto de dúvida, se encolhe como uma chama em uma caverna úmida. Dentro da cabine, o explorador se inclina sobre os painéis, as mãos firmes mas pálidas contra o brilho das telas, onde linhas de dados se entrelaçam em nós indecifráveis. O ar recirculado carrega um peso úmido, impregnado de suor e de um cheiro metálico de ozônio, enquanto o coração bate em uníssono com os estalos distantes das rochas. Ruídos invadem os sistemas agora, não isolados, mas em camadas. Cliques que se aceleram como unhas em um tambor,
seguidos de um ronco grave que reverbera pelas paredes do túnel, fazendo o veículo tremer como se algo respondesse ao seu avanço. São ecos de biologia profunda ou um convite disfarçado. Sondas autônomas são despachadas mais uma vez. Esferas compactas que deslizam à frente como mensageiros relutantes, suas lentes capturando vislumbres de um reino alienígena. Uma delas mergulha em uma ramificação secundária, transmitindo imagens de um poço de sedimentos onde formas gelatinosas se contraem em ritmos sincronizados, suas luzes internas piscando como sinais de uma linguagem esquecida. A câmera se aproxima, focando em um aglomerado de cristais que pulsam com um brilho interno, refratando a luz em arcos que dançam como auroras submersas. Belo, tranquilo, até que o quadro se distorce. Uma sombra se projeta, não passageira, mas insistente, engolindo a lente em um vórtice de trevas. O sinal se fragmenta em estática prolongada, um chiado que ecoa na cabine como o riso abafado de um segredo revelado pela metade. O mistério se enraiza mais fundo no túnel, tecendo uma teia de incertezas que sufoca a clareza. Pense em padrões nas paredes, sulcos que se repetem em espirais descendentes, não marcas de erosão, mas traços precisos, como se garras antigas houvessem gravado avisos em uma língua de sombras. Eles brilham fracamente sob os faróis, veias de minerais correndo como sangue petrificado, contrastando com fendas que exalam vapores corrosivos, bolhas que acendem e se dissolvem em silêncio, tingindo a água de um cinza opaco que obscurece a visão. A beleza persiste nessa dualidade cruel. O fulgor dos cristais, como tesouros ocultos, ao lado de bolsões de gás que se acumulam em armadilhas invisíveis, prontos para sugar o ar e o movimento em um abraço letal. Mas a ameaça se impõe, insinuando-se impulsos que viajam pela água densa, ondas de baixa frequência que respondem aos ecos do sonar, com um atraso deliberado, como se o abismo aprendesse o tom da intrusão e o devolvesse em eco distorcido. Uma transmissão recente, resgatada de uma sonda flutuante, anos após seu sumiço, continha fragmentos de som, um gemido prolongado, quase melódico, que se espalhou pelo túnel como o chamado de um vento enterrado. Não era o rugido de uma falha tectônica, nem o canto de uma criatura catalogada. Era primordial, um sussurro que fez os analistas na superfície pausarem, o ar carregado de uma inquietação que se agarra à pele. Desça além da espiral, e a tensão se cristaliza como gelo em uma veia exposta. O túnel se alarga de repente, abrindo para uma câmara vasta cujas paredes se curvam em um domo natural, ecoando os propulsores em reverberações que duram eternidades. Aqui, o silêncio retorna com força renovada, interrompido apenas por estalos que vêm de baixo, como ossos se rearranjando no escuro. Os exploradores sentem o formigamento na espinha, um aviso primal de que o olhar é recíproco, múltiplo, vindo das bordas do visível. Anomalias se avolumam, campos magnéticos que rodopiam como redemoinhos, desviando as bússolas para o nada, enquanto formas se movem na periferia, não fugidias, mas calculadas, pairando como véus que se tecem devagar ao redor do submarino. Não há ataque abrupto. A observação, adaptação. O oceano, nessa câmara da região 59A, não tolera. Ele julga, pesando a ousadia humana contra o peso de segredos milenares. A descida prossegue. O véu se afinando em fios de dúvida, mas o abismo resiste com uma tenacidade que esmaga certezas. Nós enviamos luzes e máquinas, furtando ecos de um domínio que nos permite vislumbrar por misericórdia passageira. Algo se contorce ali, no coração da câmara, não como caçador, mas como custodiante de verdades que o mundo de cima ainda não merece. Mais abaixo, e o julgamento pode se tornar veredicto, transformando o mergulho em um adeus sem eco.
A câmara na região 59A se expande como o interior de uma concha colossal. Suas paredes curvas, absorvendo o zumbido do submarino em ecos que se prolongam, como sussurros de um sonho que se recusa a acabar. Desça agora para o centro desse vazio, onde a pressão se torna uma entidade viva. Um aperto que comprime não só o casco, mas o ar nos pulmões do explorador, transformando cada inspiração em um ato de teimosia. O breu aqui é absoluto, um negro que não reflete luz, mas a engole, deixando os faróis como feridas fracas na carne da escuridão. O veículo paira, suspenso em uma água que parece pulsar, subindo e descendo em ondas sutis que desafiam a quietude. Sinta o silêncio se envolver como um sudário, denso e inescapável, interrompido apenas por estalos isolados que ecoam das profundezas como dentes se cerrando no escuro. Os feixes de luz varrem o domo, revelando tetos incrustados de cristais que captam o brilho e o devolvem em estilhaços iridescentes, prismas flutuantes que dançam como fragmentos de um céu há muito afogado. No chão da câmara, sedimentos se acumulam em montes suaves, e ali a vida persiste em sussurros. Formas translúcidas se entrelaçam, não como animais, mas como teias vivas, suas extensões se estendendo devagar para filtrar o mínimo de sustento de uma água envenenada. Elas brilham em tons etéreos, pontos de luz interna, traçando padrões que hipnotizam, uma sinfonia luminosa tecida no coração do nada, onde o calor residual das termais abaixo aquece o que o frio eterno apagaria. É uma beleza frágil, essa tapeçaria de existência no limiar, um contraste vivo com o vazio que a cerca, como flores desabrochando em uma tumba. Mas o fascínio se desfaz em camadas de sombra que se movem, insinuando o preço dessa intrusão. Atrás dos prismas reluzentes, a ameaça se revela não em rugidos, mas em ondulações que distorcem a água. Bolhas que sobem preguiçosas e se dissolvem em padrões que os sensores não decifram. Imagine uma silhueta se formando no centro da câmara, não nítida, mas um contorno fluido que se funde ao breu, como fumaça se condensando em uma forma relutante. Ela não se aproxima. Observa, seus limites tremendo nos monitores como um pulso vivo, ecoando vibrações que fazem o submarino vibrar em resposta involuntária. Temperaturas oscilam sem piedade. Um jorro de calor que embaça as lentes, seguido de um frio que racha o gelo nos cabos, criando bolsões de turbulência que balançam o veículo como um brinquedo em mãos invisíveis. É como se o abismo acordasse por completo, respirando ao redor do intruso, testando sua casca com toques que prometem quebrar. A presença humana, nesse epicentro de mistério, se resume a um eco fraco de ousadia. Dentro da cabine apertada, o explorador se curva sobre os controles, o rosto iluminado pelo brilho intermitente das telas, onde dados se entrelaçam em linhas caóticas, como veias expostas de uma máquina à beira do colapso. O ar recirculado pesa nos ombros, úmido e carregado de um zumbido constante que invade os ouvidos enquanto o coração acelera em sincronia com os estalos que vêm de baixo. Ruídos se multiplicam agora, não isolados, mas em ondas. Cliques que se aceleram como um código se desenrolando, seguidos de um ronco profundo que reverbera pelo domo, fazendo as paredes tremerem, como se respondessem a um chamado não verbalizado. São ecos de algo ancestral ou um diálogo forçado. Sondas finais são lançadas, esferas diminutas que deslizam para o núcleo, suas câmeras capturando o coração da câmara. Um poço de sedimentos onde formas gelatinosas se contraem em uníssono, luzes piscando em ritmos que parecem intencionais, como lanternas sinalizando para além do visível. A imagem se estabiliza em um aglomerado de cristais pulsantes, refratando a luz em véus que dançam como memórias de auroras perdidas. Hipnótico, sereno, até que o quadro se contorce,
Uma sombra se expande, não rápida, mas inexorável, envolvendo a lente em um vórtice de trevas que engole tudo. O sinal morre em um chiado prolongado, um lamento que ressoa na cabine como o fim de uma transmissão que nunca deveria ter começado. O mistério se cristaliza no âmago da câmara, tecendo uma rede de dúvidas que sufoca qualquer ilusão de compreensão. Pense em sulcos nas paredes do domo. Marcas que se repetem em círculos descendentes, não cicatrizes de tempo, mas traços deliberados. Como se presas invisíveis houvessem gravado limites em uma língua de silêncio. Eles captam a luz dos faróis, revelando veias de minerais que correm como rios petrificados, contrastando com fendas que exalam vapores leitosos, bolhas que acendem e se desfazem em névoas que obscurecem o caminho. A beleza se agarra a essa dualidade impiedosa. O esplendor dos cristais como relíquias de um mundo luminoso, ao lado de armadilhas de gás que se acumulam em bolsões traiçoeiros, prontos para sugar o movimento em um abraço sem ar. Mas a ameaça reina suprema, infiltrando-se em pulsos que atravessam a água, ondas de frequência baixa que ecoam os sons do sonar com uma precisão que arrepia, como se o abismo não só ouvisse, mas respondesse em um tom que imita e subverte. Uma gravação resgatada de uma sonda abandonada, flutuando à superfície após anos no esquecimento, carregava um fragmento final. Um gemido ecoante, quase harmônico, que se propagou pela câmara como o suspiro de um gigante despertando. Não era o tremor de uma placa tectônica, nem o canto de uma espécie mapeada. Era além, um convite velado que deixou os cientistas na superfície em silêncio, o peso de uma verdade se instalando como uma sombra na mente. Desça para o fundo dessa câmara, e a tensão se condensa em uma quietude que precede o inevitável. O túnel abaixo se abre em ramificações infinitas, cada uma exalando um hálito diferente. Um com odores sulfurosos que corroem os filtros, outro com um vazio que absorve até o eco dos propulsores. Os exploradores sentem o julgamento na pele, um calafrio que sobe pela nuca, como se múltiplos olhares os pesassem das bordas do breu, avaliando a fragilidade da carne e do metal. Anomalias culminam, campos magnéticos que giram em espirais caóticas, enlouquecendo os instrumentos enquanto silhuetas se multiplicam na periferia. Não agressivas, mas onipresentes, tecendo um véu que se fecha devagar ao redor do submarino. Não há confronto. Há aceitação forçada. O oceano, no ventre da região 59A, não destrói de imediato. Ele incorpora, transformando a intrusão em parte de seu silêncio eterno. A descida termina aqui, no limiar de um segredo que se agita, não revelado, mas sentido nas veias da água. Nós enviamos nossas luzes frágeis, roubando ecos de um reino que nos permite entrar por um fio de paciência. Algo vigia no coração dessa câmara, não como monstro, mas como guardião de abismos que engolem mundos inteiros. Persista além, e o oceano não perdoará. Ele reclamará o que sempre foi seu, deixando apenas o silêncio como testemunha de nossa híbris. Na região 59A, o fundo do mar sussurra uma verdade sombria. Alguns véus, uma vez tocados, nunca se erguem de novo.